Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer assunto ou informação, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações e faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco aqui. Espalhe o vídeo aí nos seus grupos de Telegram, Instagram, WhatsApp e ajude o canal aí, beleza? Vamos aos assuntos de hoje, né? Falando do Vasco. Vamos falar da Carol Pfeiffer, de uma possível reunião com Anderson Barros, de uma possível reunião também com o ex-técnico do Vasco, né? Ricardo Gomes. E o Leandro Castan soltou o verbo, falou sobre o elenco do Vasco, e nós vamos começar com esse assunto, sobre o que o Leandro Castan falou com muita sinceridade, não ofendeu a ninguém, porém disse que o Vasco tem que ligar o alerta sim. O Vasco precisa de um novo elenco, o Vasco precisa de um elenco mais forte, mais robusto para a temporada 2022. Em momento algum ele difamou algum tipo de jogador, ele foi sincero. A torcida, ele falou que no Vasco você vai do céu ao inferno muito rápido. É assim a torcida do Vasco. É assim que funciona o Vasco. É essa a grandeza do Vasco. Ele entendeu isso e ele é um dos líderes desse elenco. Lá atrás ninguém queria a saída do Castan para o Corinthians. O Corinthians tentou, quando o Castan voltou para o Vasco, voltou muito bem. E com um elenco desse, gente, sinceramente, dificilmente algum jogador ganharia ou ganha destaque, né? Difícil jogar um elenco mal planejado, mal montado pelo Alexandre Pássaro, então na época diretor de futebol do Vasco, e nada deu certo, tá certo? Reunião aí com o técnico Ricardo Gomes, isso pode acontecer. O presidente Jorge Salgado estaria em contato com o ex-treinador do Vasco, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, assim, ele e o ex-treinador também, Cristóvão Borges, né? Trabalharam junto no Vasco, depois houve aquela situação do que aconteceu com ele naquele jogo lamentável, foi um derrame, né? Contra o Flamengo, no jogo contra o Flamengo, eu lembro até hoje daquela cena, não foi legal. E depois o Cristóvão Borges assumiu e deu seguimento ao trabalho do ex-técnico do Vasco, Ricardo Gomes, que já está recuperado, já está tudo bem. E assim, é muito legal, vai ser muito legal tê-lo de volta no Vasco. É um excelente treinador, eu queria ver demais o Ricardo Gomes de volta no comando de Vasco também. Boa lembrança aqui, confesso para você que é um nome que está tão fora assim, não do mercado, né? Mas ficou tão desligado do futebol que de repente acaba esquecido, né? Mas quem sabe aí um retorno dele para o Vasco, um excelente treinador, se identificou com a torcida do Vasco, então na época, com Juninho, Pedrinho, Felipe, Bernardo, ele era muito estratégico, né? Um time ofensivo, o time conseguiria agredir os adversários e ao mesmo tempo dando segurança, né? Ele trouxe o Dedé, Anderson Martins, foi montando o elenco ali junto com ex-diretor de futebol Rodrigo Caetano, então Caetano na época, e isso acabou combinando no Vasco campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, chegou na semifinal da Libertadores contra o Corinthians, um grande elenco do Vasco, no qual o Diego Souza perdeu aquele gol, todo mundo lembra muito bem disso. Então, existe sim a possibilidade de uma reunião do Jorge Salgado com o ex-treinador do Vasco, Ricardo Gomes. Reunião também com Anderson Barros. O Vasco está à procura de um novo dirigente para o futebol, após a saída do Alexandre Pássaro, que não deu certo no planejamento do Vasco. O Vasco precisa de um nome de mais peso, com mais força. Olha, o Alexandre Matos, na minha opinião, seria o nome. O nome é a altura hoje do Vasco, para montar o elenco do Vasco, para planejar, tem experiência da Série B para a Série A. Porém, a reunião deve acontecer com Anderson Barros, tá certo? Sendo bem sincero aqui. Então, Anderson Barros, que
É um bom dirigente também do futebol, não tem assim como questionar o trabalho do cara, é um trabalho bem feito, porém ele faz bons trabalhos, deixa eu mudar aqui, né? Ele faz bons trabalhos, mas eu acho assim, é uma questão de diretoria, né? A diretoria está chegando num denominador para que esse nome seja anunciado logo. O Vasco precisa planejar muito rápido, né? A questão do futebol do clube, que, olha, nós estamos, hoje é dia 23 de novembro, então, assim, o tempo passa muito rápido, o Carioca logo ali na frente, Campeonato Carioca, depois vem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e mais um ano muito complicado para o Vasco. Então, o Vasco precisa olhar para o mercado, o Vasco precisa buscar jogadores no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, tem aí Campeonato Paulista, Mineiro, o próprio Carioca, para montar um elenco competitivo para a temporada 2022. Não vale mais, aqui até fazendo um comentário, aventuras na frente do Vasco. Então, se o escolhido for o Anderson Barros, na minha opinião, também é um bom nome para assumir o departamento de futebol do Vasco. Essa reunião pode acontecer nos próximos dias aí com o presidente Jorge Salgado. Carol Pfeiffer, né, já confirmada a situação dela, a reunião dela com o Vasco, uma grande investidora, né, ela faz parte do reality show programa, né, reality show Shark Tank, né, na TV, e isso... ela é uma grande empresária, então ela vem para investir, né? Ela vem para trazer algumas soluções para o Vasco. Eduardo, quais seriam essas soluções? Ela disse que a proposta já está na mesa. A reunião, ela já conversou com algumas pessoas ligadas à diretoria do Vasco, já houve essa conversa, né? Não só com o Vitor Roma, ela citou algumas pessoas, ela não falou especificamente só o Vitor Roma, que já é bom, tá certo? E o Vasco precisa, para ontem, de grandes investimentos, para que possa trazer bons jogadores, porque nós sabemos, gente, torcedora vascaína, que é o futebol que comanda tudo. O futebol do clube é o que, rege isso tudo. Então, assim, se o futebol estiver bem, tudo fica em paz. Se estiver mal, desanda tudo. E a Carol Pfeiffer trazendo grana para dentro do clube, liderando a questão financeira, ela é muito estratégica. Eu acho que vale demais as ideias dela para a questão do Vasco, junto com a diretoria do Vasco, o departamento de inteligência, de estratégia, de marketing, para atrair patrocinadores além das empresas dela. Tá certo? Ela falou para a torcida esperar, ela quer conversar, repetindo aqui, com os líderes das torcidas organizadas do Vasco, para quê? Para entender o que a torcida quer, o tipo de... qual o consumo do torcedor, o que o torcedor mais consome, para chegar, olha, o lance da Black Friday, segura aí e tal, isso tudo é muito legal, sabe? É tudo muito legal, não adianta a gente ficar atacando pedra agora. Quando aparece uma solução, vou tacar pedra, o Vasco não precisa disso. A torcida do Vasco está cansada disso. Então, aparece uma luz no fim do túnel aí, quem sabe, para resolver questões financeiras do Vasco. E eu torço muito para que essa reunião dê certo, para que o Vasco dê certo, para que o planejamento 2022 do Vasco dê certo, porque a torcida do Vasco já não aguenta mais. Você aí do outro lado também não aguenta mais, e nós queremos um Vasco mais forte na temporada 2022. Beleza, torcedor? Então é isso, hoje logo mais às 18 horas, horário de Brasília, aqui, pessoas de fora acompanham o canal também, mais uma live aqui no canal, vamos falar de tudo isso, planejamento, assuntos importantíssimos do nosso Vasco. Essas lives serão diárias agora, vou trazer lives aqui diariamente aqui com pessoas ligadas ao Vasco, entrevistas. Então, se inscreve aí no canal, vem comigo, porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade. Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui, um beijo no coração de todos
e saudações vascaínas.